Olá pessoal, nós vamos falar nesse vídeo sobre mães narcisistas. É um tema bastante complexo. Quando eu gravo um vídeo, eu gravo com base nas necessidades que eu observo, naqueles que me procuram. O número de pessoas sofrendo por essa questão de não compreender as atitudes das mães, atitude de mães narcisistas, e acabam sofrendo muito, não são compreendidas, são condenadas e ficam isoladas, sem ter para onde correr. Lutando para mudar aquela situação, mas não consegue. Então nós vamos, nesse vídeo, falar sobre mães narcisistas e também sobre sogras narcisistas. Sogras são mães, né? E antes que você, que tem o oposto da situação, filhos narcisistas, me cobrem, eu já lhe digo que em breve eu vou fazer um vídeo sobre filhos, noras, genros narcisistas, tá? É porque não dá para fazer tudo no mesmo vídeo. Nós vamos traçar aqui, de forma inclusive técnica, passar para vocês informações que vai ajudar a acalmar um pouco esse sentimento ruim, esse sofrimento que você tem. Afinal, se trata de mãe, não é? E mãe é sempre alguém muito especial, mesmo que seja uma mãe com esse problema, com esse transtorno. Então nós vamos, de uma forma solidária, você que sofre desse problema, traçar a dinâmica do comportamento de mães narcisistas, para você poder ter um pouquinho de conforto. Vamos lá? Eu coloquei aqui algumas informações para que o vídeo não fique muito longo e a gente não se perca no tema, né? As mães narcisistas, ok? Elas têm um comportamento padrão. Elas criam seus filhos, constituem uma família para que sejam seus. Para que sejam seus, não para que sejam dos outros. Portanto, a gente já identifica aí um problema. Os filhos de mães narcisistas têm muita dificuldade em preservar um casamento, até mesmo iniciar relacionamentos que possam levar a casamento, a constituição de uma outra família, porque a mãe narcisista entende que só existe uma família, a que ela criou. Então, dentro dessa dinâmica, né, ela, digamos que tenha mais de 2 filhos, 3, 4 ou 5, ela vai ter muita dificuldade de convencer os 5 a seguir aquela doutrina. Uma doutrina única, onde ela concebe as informações, passa para os filhos que não pode confiar em ninguém, a não ser naquela constituição familiar, impede que os filhos tenham amigos. Então, geralmente, filhos de mães narcisistas são bloqueados para relações externas, né? E essa mãe, ela coordena quem pode se aproximar da família e quem deve se afastar. Sempre nessa constituição familiar, os filhos, tem aquele que é mais fiel a seguir os comandos. Temos aí então a constituição, a definição do filho ou filha dourado. Aquele filho que a mãe escolhe para colocar num pedestal.
E aquele filho concorda, apoia, é um séquito seguidor do que a mãe determina. O laço afetivo entre eles não é o amor. O laço afetivo é essa comunhão de comportamento, de ideias e de pensamento, onde ele é muito favorecido, se torna um rei, é o príncipe ou rei da família, ou a rainha, se for no caso a filha escolhida. Daí, já imaginamos o que ocorre com aquele filho ou aquela filha que tem uma predisposição a não concordar com essas ações. Ela não, ou ele, não concorda, não discorda diretamente, mas demonstra que enxerga as coisas erradas que estão acontecendo ali. Normalmente, essa descoberta da mãe narcisista, daquele filho que pode ser o problema, surge aí a vítima. Então ela vai ser combatida pela mãe, vai ter direitos negados, inclusive o direito ao carinho, a uma pensão e alguns privilégios que todo filho quer ter de uma mãe ou de um pai. As mães narcisistas deixam claro o seu repúdio àquele filho que não se comporta de acordo como ela quer. Essas manifestações ocorrem no aniversário, por exemplo. Aniversário da filha ou do filho dourado, a mãe narcisista, ela faz uma festona. Ela faz a demonstração, deixa claro que aquele filho, ela tem todo o carinho, toda a estima e convence a todos os familiares que aquele filho é um filho muito, ou uma filha muito especial. Já quando é o aniversário de um filho ou da filha que não corresponde, a mãe sequer compra um presente, muito menos faz uma festona, né? Então aquilo vai gerando na vítima um sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição, a filha ou o filho vai carregar a vida inteira, porque é difícil compreender. Como pode a minha mãe estar fazendo isso comigo? Por que a minha mãe tem essa preferência por outra filha? Não é? A forma que a mãe narcisista encontra de punir severamente esse filho, essa filha, é promovendo o isolamento familiar. Consegue fazer com que todos os familiares, até mesmo crianças, adolescentes, se afastem da vítima. E a vítima começa a se sentir culpada. O que eu fiz? Começa a se sentir mal, porque o errado só pode ser eu. A família, a mãe narcisista, cria uma família extremamente unida. Ela destaca isso, a união da família. Então, a vítima pensa, por que eu não componho esse grupo familiar? Né? E não consegue entender o verdadeiro porquê. Então, eu vou deixar claro para você aqui o porquê. Você não concorda com comportamentos inadequados, como desonestidade.
A mãe narcisista coloca esse filho ou essa filha dourada no pedestal como se fosse a pessoa mais honesta do mundo. Mas ela sabe que não é. E você é a ameaça, porque você é verdadeiramente honesto. E quando se apresenta o verdadeiro, o falso se expõe. Portanto, você, além de ser a filha ou o filho invejado, você é o filho ou a filha ameaça a fazer com que seja revelado a verdade. Ok? Essas informações são importantes para você ter um pouco de paz no teu coração e compreender o que está acontecendo. Esse recado é para você que está passando por isso e que me pediu, né? Foram vários os pedidos para que eu fizesse esse vídeo. E eu aproveito para agradecer a confiança. Muitos dizem, os seus vídeos são técnicos, os seus vídeos salvam vidas, né? Eu recebo isso com humildade e com muita responsabilidade. Enfim, eu vou ler um trecho aqui, rapidinho. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo para vocês acompanharem. Um filósofo francês diz o seguinte, que nós estamos na idade do narcisismo, né? E essa tendência pode ser vista, né, em revistas populares, onde se promove o us, o self, o egoísmo. Se esse problema é um problema tão grave, é um problema tão presente nas famílias, eu me pergunto, e acredito que você também esteja indagando, por que o poder público, por que vocês, no caso, nós, né, psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras, pessoas que lidam com saúde mental, não enfatizam, não dão destaque, não cobram do poder público iniciativas nesse sentido? Não tenho a resposta para te dar, não sei. Só sei que se a gente não tiver esse conhecimento, não lutar contra essas questões de saúde mental, hoje só se preocupa com psicopatas, né? Porque está aí na televisão, pessoas serial killers, e nós temos um problema gravíssimo que é o narcisismo. Eu vou ler outro texto rapidinho que eu peguei aqui, que eu achei muito interessante, né? Que fala sobre o narcisista, inclusive sobre as mães narcisistas, ok? Que eles têm uma incapacidade de amar a outra pessoa. Os narcisistas estão enamorados somente de si próprio, procurando descobrir a sua imagem nos outros. Aí ratifica, confirma o que eu falei para vocês. A mãe narcisista cria a sua família para ser igual a ela, ok? Vou repetir. Procurando descobrir sua própria imagem nos filhos, no caso. Estão condenados à insatisfação perpétua. Então, não tenha raiva, rancor da sua mãe. Compreenda que ela no fundo, ela não quer ser assim. Ninguém vem ao mundo, não é o objetivo de vida. Se uma mãe narcisista estiver assistindo esse vídeo, não fique com raiva de mim, não. Eu te digo honestamente, você tem todo o direito de ter preferência por um filho ou por uma filha, mas você não tem o direito, como cristã, de amar um filho mais do que o outro. Reflita, é o mínimo que eu posso pedir. Os narcisistas estão condenados à insatisfação perpétua. A vida para eles é uma experiência absurda que os deixa com um vazio interior e os faz sofrer. Então, temos aí a informação clara de que é um problema sério, um problema grave. Vamos falar a questão
sabe, da sequência de problemas que assola as vítimas, no caso você, né? Os narcisistas, a mãe narcisista, ela cria um séquito de seguidores, o que chamamos de macacos voadores. E esses seguidores não são de confiança do próprio narcisista. Então, a mãe narcisista tem que ficar administrando esse apoio, privilegiando. Se tem um poder aquisitivo alto, dando presentes, chamando para passear, pagando a conta, né? Mantendo esse macaco voador que a qualquer instante pode trair o próprio narcisista, né? Então tem que manter ele fiel para que ele seja a fonte de triangulação, para que a revelação de quem realmente é o narcisista não chegue às pessoas. E essa esfinge, esse mistério se perpetue ao longo de uma vida inteira. O castigo que a mãe narcisista impõe ao filho, como disse, geralmente é o isolamento. Todos contra um. A vítima se torna um. E esse grupo familiar, infelizmente, orquestrado pela mãe narcisista, é um grupo grande, onde todos se reúnem, confraternizam, inclusive promovem a tua anulação, falam mal abertamente de você. O casamento de uma filha ou um filho narcisista é motivo de um isolamento ainda maior. A mãe narcisista não quer ver os filhos casados, muito menos se for casado com uma pessoa que a fortaleça, que a ponha para cima ou ponha para cima, que mostre um mundo verdadeiro, um mundo honesto, que seja uma pessoa do bem. Aí a vítima vai ser isolada totalmente ou isolado do grupo familiar. Quando a mãe narcisista quer separar o casal, geralmente a tática é a seguinte: puxa o filho de volta para casa, começa a sair com o filho ou com a filha, sem o marido ou a esposa, né? Passa a convencer esse filho ou a filha que a verdadeira família é aquela, número um. Então esse filho nem percebe que ele começa a passar longo tempo longe do marido ou da esposa, gerando aí um afastamento, a separação do casal. Tem casos onde o filho ou a filha chega a pegar a mala, né, fazer a mala em casa na sexta-feira e só retornar para casa, para a sua nova família, na segunda-feira. A mãe narcisista consegue convencer o filho ou a filha a passar o final de semana em casa. E quando o casal se separa, a mãe narcisista diz: nossa, como eu gostava da minha nora, como eu gostava do meu genro. E ainda consegue colocar a culpa no próprio filho. Tá vendo? Você não deu certo lá no casamento. Sua família é aqui mesmo. E quando essa filha ameaça discordar de alguma coisa, ainda é jogado na cara dela. Tá vendo? Por isso que o teu casamento não deu certo. Ninguém te aguenta. Em suma, só essa família aqui te aceita. Então, cria aí filhos recalcados, né? Filhos com pânico da sociedade, com pânico de relacionamento. Eu, como psicanalista, já ajudei muitas pessoas, vocês sabem disso, mas eu nunca consegui ajudar um narcisista ou uma narcisista. Eu ainda tenho isso como um ideal, ainda vou conseguir. Talvez eu esteja esperando demais, né? Voltando à questão o casamento, tá?
de filhos e filhas de mães narcisistas, aí nós entramos na questão do sogro, da sogra, né? Então, ter uma sogra narcisista é um problema de difícil solução. Mas você que está com o teu emocional equilibrado, procure informações como essa que nós oferecemos aqui no vídeo. Procure um atendimento profissional para que vocês saibam como lidar, como agir nos momentos mais difíceis, tá? Para que o relacionamento do casal não sucumba quando poderia ser um sucesso, né? Quero completar dizendo que o genro ou a nora de mãe narcisista tem que estar preparado para a campanha de difamação. E não pode fazer nada, não pode ir na justiça, não pode exigir danos morais, não pode processar, né? Porque se processar a mãe da sua esposa ou a mãe do seu esposo, você vai estar ferindo ele ou ela. E quem ama não fere. Não é isso? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, né? E como esse assunto é um assunto de grande importância, muitas pessoas sofrendo, eu lhe peço, compartilhe esse vídeo, tá? Para que a gente possa estar, de fato, conseguindo fazer uma diferença, tá bom? Um grande abraço para vocês e até breve. Nós vamos estar postando, sim, um vídeo sobre filhos e filhas, genros e noras narcisistas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.